Olá, boa tarde. Teremos segundo turno na eleição presidencial, como também na eleição para governador. Segundo turno, a gente diz na política que é uma outra eleição, muito embora a gente saiba que naquelas situações onde existe um contingente muito grande de votos do primeiro em relação ao segundo, é muito difícil fazer uma virada. Começar analisando a eleição presidencial. Jair Bolsonaro só não se elegeu no primeiro turno, faltou muito pouquinho para a sua eleição em primeiro turno, talvez pelas frases polêmicas do seu vice ao longo daquele momento em que o Jair Bolsonaro estava capitalizando a simpatia da população até pelo atentado que sofreu. E o seu vice acabou muitas vezes indo aos órgãos de imprensa e dizendo algumas coisas que não se diz em tempos de campanha política, como, por exemplo, a questão envolvendo o 13º e as férias. Aquilo ali, sem sombra de dúvida, tirou muitos votos de Jair Bolsonaro. No segundo turno, Jair Bolsonaro arranca muito bem em relação a Haddad. Haddad tem uma dificuldade muito grande em construir um cenário capaz de superar Jair Bolsonaro. Por uma razão muito óbvia, tá? Haddad é do PT e o PT ele é um partido sim imbricado nessas questões da Lava Jato. A população liga o PT à questão da Lava Jato. Haddad precisa desconstruir isso. Tá? Haddad precisa dizer para a população e tentar convencer a população que o PT é um partido político, que quem está imbricado na Lava Jato eram alguns integrantes desse partido. Mas é um discurso muito difícil de se fazer. Talvez ele tenha que trabalhar na questão da economia. Agora, algumas coisas são fundamentais que ele faça. Ele não pode toda segunda-feira ir lá visitar Lula, porque essa visita ao Lula toda segunda-feira dá a real dimensão que Haddad não é candidato de si mesmo. Haddad precisa ser candidato de si mesmo. Então, é muito difícil para Haddad fazer toda essa desconstrução na campanha. Os debates, provavelmente, que aconteçam ao longo da campanha, ele tenha alguma vantagem em função da sua experiência que teve no Poder Executivo. Mas ainda sou capaz de apostar que hoje, na atual conjuntura, até em função dessas migrações de votos, a diferença entre Jair Bolsonaro e Haddad ainda é muito grande. Tem tempo para desconstruir isso? Tem tempo para desconstruir isso, sem sombra de dúvida. Como eu disse, uma eleição de segundo turno é diferente da eleição do primeiro turno. Vai depender dos apoios e, principalmente, do convencimento da sociedade. Aqui no Estado, a mesma coisa. Aqui no Estado nós temos Eduardo Leite e José Ivo Sartori, dois candidatos basicamente com o mesmo discurso, com a mesma pauta econômica, dois candidatos que têm um plano de governo muito parecido na questão da gestão do Estado do Rio Grande do Sul. O grande problema que os dois enfrentam é o seguinte: ambos ganharam e têm a simpatia dos chamados bolsonaristas, mas no Estado do Rio Grande do Sul nós temos aí um contingente muito grande de pessoas que votou em Miguel Rosseto, cerca de 17% dos eleitores, e mais quase 10% dos eleitores de Jairo Jorge. Ou seja, um contingente muito grande, capaz sim de decidir uma eleição que está muito apertada entre o candidato Eduardo Leite e José Ivo Sartori. Quem é dos dois que vai conseguir pegar esses votos? Porque ambos já declararam apoio, ou pelo menos os seus aliados já declararam apoio a Jair Bolsonaro. Haddad não terá palanque de nenhum dos dois, mas será que José Ivo Sartori, será que Eduardo Leite desprezarão esses outros votos? Essa é uma dúvida. Em Porto Alegre, na eleição para prefeito, aconteceu isso. Sebastião Melo, Marquesan, MDB versus PSDB. O pessoal mais à esquerda acabou ou anulando o voto, ou votando em branco, ou não comparecendo às urnas, o que levou à vitória do candidato Nelson Marquesan, porque o MDB não conseguiu construir essa ponte. Talvez nós tenhamos esse mesmo cenário
aqui agora nas eleições do Estado. Sartori talvez tenha aprendido isso com a derrota de Sebastião Melo. Agora, é um contingente muito importante de votos que hoje não se sentem motivados a votar em nenhum dos dois. Vamos ver como os dois candidatos enfrentam esse dilema. Falei e assino embaixo.